Seja bem-vindo ao melhor canal de corte do Brasil, então deixa o like nessa bagaça e se inscreva no canal. Foi mesmo, vamos ver se ele volta, né? Vamos ver se ele volta. Será que o Juan vai cair? Não. E ali, já no evento em São Paulo, ele foi acometido de um desmaio. Quando nós soubemos que o Cedric não ia participar do evento, a primeira coisa que nós fizemos foi colocar ele numa consulta de telemedicina com médicos no Brasil, incluindo o Fábio Labar. E, na época, o médico do Cedric lá nos Estados Unidos, que ele foi atendido lá, disse que ele poderia estar com algum problema cardíaco. Ele já suspeitava de uma miocardite e que isso também poderia ter relação com os soluços, além da hérnia de hiato que ele estava apresentando. Então, o Cedric, nos últimos 2 anos, ele veio desenvolvendo alguns problemas de saúde decorrentes aí do que aconteceu, né, no mundo todo, e ele veio tendo algumas sequelas por causa disso. Ele viria ao Brasil competir agora e nós levaríamos eles aos médicos brasileiros, né? Tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, apesar de eles terem centros muito avançados na parte científica, médica, a maior parte da população não tem acesso à parte de saúde nos Estados Unidos, né? O pobre americano, ele não tem lá, como nós temos aqui, o SUS. Ah, mas o SUS é deficitário, o SUS tem poucos médicos, o SUS tem menos infraestrutura. Se você comparar com os Estados Unidos, hoje nós conseguimos atender muito mais gente no Brasil através do SUS do que os Estados Unidos, que não tem. Inclusive, na época do presidente Obama, ele até lançou aquele programa Obamacare para tentar resolver isso, mas o custo para o Estado é muito alto. Então, o Trump acabou não dando continuidade ao Obamacare. Não houve um Trump Care, né? Então, lá nos Estados Unidos, só vai no médico quem tem programa de saúde, né? Ou seja, aqueles seguro-saúde, que tem convênio, né, de saúde, convênio médico. E o Cedric, quando você vai procurar médicos, primeiro você precisa passar por um médico generalista para depois ele te indicar. Então, não é assim, olha, eu estou com uma dor na mão, eu vou direto no ortopedista. Não, eu vou primeiro no médico generalista para ele me mandar para um especialista, para um ortopedista e assim por diante. Então, na época dos soluços que ele já estava apresentando há 1 ano, um dos médicos falou, eu não vou fazer a sua ultrassonografia, nem nenhum outro exame para que você tenha que tomar algum contraste, alguma coisa, porque você pode ter algum problema cardíaco. E eu estava comentando com o professor Isaías, agora na hora do almoço, e com amigos que estavam nos visitando aqui, inclusive a capitã Luciana Cardoso, que é nossa atleta profissional da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e estava conversando isso com o meu filho, o doutor Ianisco, né? Nós recebemos periodicamente relatórios do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que tem relatado o volume de atletas com morte súbita. E não só atletas de bodybuilding, não só atletas de fisiculturismo, mas... É importante ressaltar isso, por favor. Não só atletas do bodybuilding. Não, nós tivemos nos últimos 18 meses um aumento de 3.000%. 3.000% em casos de morte súbita. Morte súbita a gente já viu falar bastante no futebol, quando o jogador está no meio da partida, de repente ele se sente mal, desmaia e vem a óbito. Okay. Então isso é a morte súbita, que é um infarto, né, fulminante. E tem uma série de causas. Antes desses 2 anos diferentes que o mundo viveu, nós tínhamos casos ligados à parte genética, onde havia algum distúrbio genético congênito, alguma falha congênita na formação do músculo cardíaco, das artérias, e isso vinha a causar problemas quando o atleta de alta performance estava no máximo da sua utilização do seu VO2, dos seus batimentos cardíacos. Então, era difícil de identificar esse tipo de problema, e por isso nós tivemos alguns jogadores de futebol que vieram a óbito antes desses 2 anos. Mas agora não. Agora o nível de miocardite, né, tem crescido muito, o número de tromboses tem crescido muito, e o Cedric, ele agora faz parte de um quadro de atletas de alta performance que veio a falecer também, né, em função de infarto fulminante.
Então, a minha pergunta é até quando nós vamos ter esses casos? E alguém precisa se pronunciar, alguém precisa explicar isso. Né? Porque é muito fácil dizer que o atleta de musculação ele morreu em função do seu esporte, que ele morreu em função da utilização de algum tipo de droga ergogênica, como anabolizante esteroide ou qualquer outro tipo de droga. Isso é muito fácil relacionar, mas não é uma verdade isso, não é uma verdade. O atleta de musculação ele é extremamente preparado, condicionado e dentro dessa característica dele, por exemplo, os esteroides anabolizantes não lesam o coração, lesam o rim, lesam o fígado principalmente. O fígado tem lesões por quem utiliza esses ergogênicos que podem causar falência hepática, né? E depois ataca os rins, falência renal, mas o coração não. Então, é uma coisa muito triste. Então, o Cedric, Deus sabe todas as coisas. Então, eu não sou ninguém para dizer que ele foi ceifado do nosso meio, mas eu posso dizer sim, que para mim, a sensação que eu tenho é que ele deixou um legado muito grande e que ele foi cedo demais. Já tinha o histórico de lesões, alguns problemas de saúde, mas a gente percebeu um agravamento muito rápido da saúde dele já desde o primeiro evento que ele veio participar conosco, que foi o evento de retorno em São Paulo, que foi o Mr. Olympia. Mr. Olympia Pocket, que aconteceu, né, foi o primeiro evento que nós trouxemos o Cedric, e depois, na sequência, a gente levou ele para Rio Super Show, para Rio Sport Show, Rio Super Show. E ali, já no evento em São Paulo, ele foi acometido de um desmaio. Ali ele teve um desmaio. São informações totalmente novas, são informações novas, tá? A gente tá, só para situar a galera que está nos assistindo, que nossa audiência tá pesada, está lá em cima, muita gente interessada nesse assunto. Ontem foi noticiada a morte do Cedric McMillan, só que ninguém tinha de verdade a causa. E, cara, se espalhou aí um monte de besteira, tá? Então, nós estamos aqui numa mesa, cercado com pessoas, e principalmente com o CEO da BlackSkull, que tem a informação correta e está passando a informação. Ele já tinha tido um desmaio no Rio Super Show. Não. São Paulo. Desculpa, no Mr. Olympia. No Mr. Olympia em setembro do ano passado. No Mr. Olympia, nós identificamos o quê? Que ele estava fazendo a atividade dele de convidado no nosso stand, tirando foto com seus fãs, e isso leva algumas horas, né? São períodos de 3 a 4 horas, e depois ele descansa um pouco e volta, e ele estava apresentando assim, um cansaço físico muito forte. E isso ele falou que ele desenvolveu depois que ele ficou doente, nesses últimos 2 anos, que ele acabou sendo acometido, né, por essa doença, e aí ele falou que desenvolveu um cansaço que ele não tinha. Então, ele primeiro demonstrando um cansaço muito grande, e aí ele veio a sofrer um desmaio durante um dos momentos de descanso dele. A nossa equipe de seguranças agiu rapidamente, nós chamamos os paramédicos, mas ele voltou. Ele voltou muito rápido e não quis ir para o hospital. Falou que ele estava bem e que era uma baixa, ele falou que ele estava com pouco glicogênio, por isso que eu começo explicando da Suíça maratonista. Ele falou que ele estava num choque, pela experiência dele, ele estava num choque glicêmico, ou seja, ele estava com baixo índice, baixa quantidade de glicose no sangue, então o que ele precisava. Tanto que um dos suplementos que ele mais tomava durante os eventos... Pega aqui para mim, por favor. O monstro está atrás, o Luciano vai pegar, fica tranquilo, o Luciano vai pegar. Eu falo com uma pessoa normal, como é que toma um monstro desse? Ele tomava um desse por dia. Obrigado, Luciano. Para continuar recebendo os melhores cortes, deixa o like e se inscreva no canal e ative o sininho, senão... Serviços escravos aí por uns 10 anos. Brincadeira, gente.